Deixa eu apresentar você, Gislaine, dizer assim para o pessoal que a gente, pessoalmente, nós não nos conhecemos, né? Mas eu acompanho Sim, a Gislaine há um bom tempo pela rede social. E, recentemente ela fez um post onde ela falou no Paranabanco, se não me engano, né? sim, Esse assunto das características profissional é, desse exponencial. mundo exponencial, né? Eu até fiz hoje um pequeno texto assim para a gente ter trazer para o conceito o que é essa coisa de exponencial, linear, normal, né? E além da Gislaine ter colocado no LinkedIn, eu tenho dois amigos do Paranabanco e casualmente os dois a assistiram, né? E aí você sabe que Ah, que legal. as coisas boas a gente partilha, né? Eu pelo menos adoro quando eu vou num lugar, sou bem atendido, eu multiplico aquilo, né? E parece que as coisas boas se aproximam das minhas falas, sabe? E aí duas pessoas falaram esse tema, enfim, e citaram o seu nome. Ai, que E bacana. é muito bacana, né? E aí, gentilmente, eu mandei uma mensagem para Gislaine no início da nossa caminhada. Eu acho que nem tínhamos começado a aula aqui, né? E a gente já preparando o material para vocês, eu já convidei e acabamos fechando hoje, dia 26, né? Então, assim, Isso aí. é um tema que a gente escuta direto nos últimos tempos, essa palavra exponencial, né? Tem muito a ver com estatística, com matemática, uma coisa mais árida, né? Mas é uma palavra que eu acho que não é da moda, eu acho que veio para ficar, né? Então, trazer a Gislaine para nos falar aqui e refletir um pouquinho com a gente, que nós que estamos assim, ou estamos nesse mundo, ou vamos entrar nesse mundo da gestão, é muito importante conhecer não só as características, mas conversarmos um pouco sobre o que nos espera pela frente, né? E a Gislaine tem uma experiência grande nisso, né? A Gislaine não é professora, eu acho, né, Gislaine? Eu acho que não, né? Não, não sou professora. Eu gosto muito de compartilhar, de ensinar, mais com palestras, treinamento, curso online, mas professora em sala de aula, assim, nunca tive essa experiência ainda. Mas é Já só. fui professora eu contando já um pouquinho da minha história, né? Já fui professora de música, já dava aula de piano com 13 anos de idade. Eu sempre Então, tive essa coisa de gostar de ensinar, mas nunca tive o privilégio de estar aí à frente de uma sala de aula, não, ainda. Quem sabe e um dia. eu não sei se alguém aqui da turma conhece você, né? Mas pelo que eu percebo da sua desenvoltura, enfim, a Gislaine trabalha num grupo de comunicação, né? Isso. É só querer fazer, viu, Gislaine? Então, você deve ter vários padrinhos aí, viu? Mas se quiser um padrinho, eu estou aqui à sua disposição também, viu? Opa! Para você entrar. Eu estou nesse mundo há 15 anos, né? E é uma coqueluche, é uma paixão, né? Que eu gosto muito e eu estou aqui para aprender com você, viu? Então, sinta-se bem acolhida, a casa é sua, viu? E todos nós aqui estamos de câmera aberta para ver você, para que você nos veja e vamos aprender com você. Ah, legal. Até falando um pouquinho saindo um pouco do foco ali, mas a gente acaba se soltando para, né, me lembrando de coisas, mas quando você fala de escola, eu não sou professora, mas assim, minha mãe foi diretora de escola há 30 anos, então a minha infância eu passei dentro de uma sala de aula, porque eu estudava de manhã, e depois do almoço ficava com a minha mãe muitos dias dentro da escola, depois tive uma experiência atuando na área de marketing do Grupo Positivo, eu fui gerente de marketing das escolas do grupo, e era um clima diferente, porque era marketing, tinha um escritório ali de marketing dentro da escola, então a gente escutava o sinal do recreio, sentia o cheiro do bolo na hora do recreio, tinha algumas crianças que os pais iam mais tarde buscar e a criança acabava criando um vínculo com a gente, ficava ali dentro da nossa sala, então esse ambiente de educação eu gosto muito, assim, tenho bastante paixão, mas acho que eu vou começar aqui até para não atrasar vocês, né? Imagina. Eu não sei como que é o Zoom aqui. Quando eu compartilhar minha tela, vocês vão continuar me vendo ou vão ver só a tela? Eu não sei como funciona. Eu acho que a gente continua vendo você no cantinho da tela, eu É? acho. Uhum. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, primeiro, professor Rudy, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei realmente lisonjeada, porque, né, como nós não, justamente isso que você contou, nós não nos conhecíamos e veio o convite, eu pensei, puxa, que responsabilidade, né? Alguém falou bem do trabalho e ele se interessou e conversamos, então é uma responsabilidade também. Eu espero que esteja
esteja de acordo. Então, o tema que eu trouxe aqui para a gente falar hoje é, né, como você já adiantou, exponenciais. E uma pergunta, se isso é um drama, né, um mundo que a gente vive onde tudo é exponencial, começando pela crise que a gente está vivendo agora, de uma pandemia, de um vírus que se alastrou de forma exponencial, né, as coisas crescendo de forma exponencial, os negócios, as tendências, a quantidade de informação, de conteúdo que a gente tem acesso, né, e tudo isso representa para a gente o quê? É algo digno de ser feito um drama em cima disso, da gente chorar e falar, meu Deus, devo mudar de área, porque a minha área, meu mercado está muito difícil, meu mercado está muito desafiador, ou é uma oportunidade, né? Então, para a gente tentar entender um pouco esse cenário, e antes, então, eu vou me apresentar, né, o professor já falou, meu nome é Gislaine Muraro, eu sou publicitária, eu tenho especializações em planejamento, gestão de negócios, também fiz uma pós em desenvolvimento gerencial e uma em branding aí, na Positivo também. Sou uma pessoa apaixonada por música, por comunicação, por letras, por planejamento, e eu digo que por necessidade e número, né? Porque eu entrei nesse ramo de comunicação, fui para a área de marketing, vinda da área de publicidade, né? Que é algo que eu sempre gostei de mídia, mas à medida que a gente vai assumindo outras responsabilidades, é inevitável que a gente tenha que aprender a entender sobre números, sobre resultados, sobre precificação, enfim, né? Então, estou nesse mercado de marketing há 20 anos e nos últimos 15 anos, especificamente na área de mídia. Fui, durante um tempo, como eu falei, marketing no Grupo Positivo, fui diretora de marketing no Grupo Massa por 8 anos, estou agora há 2 anos como diretora de trade, marketing e planejamento comercial no Grupo RIC, que são as afiliadas da Record, Jovem Pan, e no Grupo RIC, aliás, onde eu já tinha trabalhado por 5 anos antes de ir para a Massa. Então, meus últimos 15 anos, aí mais recentes 15 anos, foi trabalhando na área de mídia, né? E como já estava adiantando para vocês, desde cedo, eu sempre gostei de compartilhar, ensinar o que eu aprendo. Minhas memórias de estudar para prova, ou para teste, ou para ensaiar para apresentação, era sempre dividindo com os colegas, assim. Eu costumava estudar para prova, explicando para os outros colegas. Então, para mim, é uma coisa que me faz muito bem compartilhar o que eu aprendo. Então, por causa disso, eu criei um perfil que chama Marketing Facilitado, e até fica aí desde já o convite para vocês seguirem lá no Instagram, @marketing facilitado, que é um perfil que eu criei para compartilhar dicas facilitadas de marketing, no entendimento assim, né, que eu vi até o perfil da turma, o professor Rudy teve o cuidado de me mandar o perfil para conhecer um pouco vocês, saber quem que seriam as pessoas para quem eu estaria falando hoje. E eu entendo que, independente da área, né, se vocês trabalham na área, eu vi que tem pessoal da gestão de farmácias, tem muita gente que trabalha na área de desenvolvimento de RH, supervisores, tem pessoal de marketing digital, tem outras áreas também voltadas a serviço, mas eu acho que marketing é algo que deve ser acessível para todo mundo, né? Porque nada adianta uma super estratégia de construção de marca se chega na hora ali a pessoa que está na linha de frente atendendo, um segurança de uma loja, um caixa de uma loja, ou alguém do financeiro no atendimento acaba podendo colocar por terra toda uma estratégia de marketing. Então, eu entendo que o marketing, primeiro, pode fazer milagres em empresas de diferentes segmentos e tamanhos, então é importante que todo mundo tenha acesso, e para empresas maiores, todos os departamentos têm que, de alguma forma, entender. Então, por isso que eu fiz o marketing facilitado, então só dando uma breve apresentação a meu respeito, agora vamos lá ao tema da conversa de hoje, né? Então, assim, para começar a dizer que a gente está vivendo mudanças profundas, em que a gente fica o tempo inteiro se perguntando, né? Como é que vai ser isso? A economia vai se recuperar? Não vai? Vai acontecer de novo? Não vai? A gente vê esse vai e volta. Eu mesmo, na empresa onde eu atuo, hoje entramos no período de home office novamente por conta de uma situação na empresa em que exigiu-se um cuidado maior. Então, todo mundo para casa, todo mundo volta, todo mundo para casa. No mercado, a mesma coisa, né? A gente, bandeira amarela, bandeira laranja. Então, assim, nesse cenário que a gente está vivendo agora, falando um pouco desse período de pandemia, é um cenário de muita incerteza, muita dúvida e muitas perguntas, né? E nesse cenário, é muito natural que a gente sinta medo, né? Que a gente não saiba exatamente o que vai acontecer. Então, é muita mudança, é o emprego da gente que está em jogo, é a saúde da gente que está em jogo, né? É a situação de como que vai ser o desenvolvimento das crianças aí, da nossa família, que estão passando por esse período de escola em casa, como que vai ser a pessoa que trabalha no varejo, vai continuar tendo emprego, não vai ter. Então, assim, é um período que é natural a gente ter medo, mas eu queria convidar vocês para uma reflexão de que, assim, sintam medo,
mas não tenham pânico. O medo é natural, até eu costumo dizer que uma vez, enquanto inclusive trabalhava no Grupo Positivo, a gente fez uma palestra com o Marcos Pontes, que foi o astronauta brasileiro, hoje inclusive é ministro, e eu perguntei para ele, né, eu falei, o senhor não teve medo enquanto estava no espaço, né? Porque eu morreria de medo. Ele falou assim, claro que tive, ainda bem que eu tive medo, porque foi isso que me manteve vivo, porque se eu não tivesse medo, eu não teria tomado os cuidados básicos que eu tinha que ter tomado, a atenção, a concentração necessária para me manter vivo, né? Então, o medo é natural, então nesse momento a gente tem que ficar apreensivo, mas assim, cuidado para não entrar em pânico. E por que o pânico, né, além de não ser saudável, ele é um sinal de prepotência? Porque o pânico, a prepotência no sentido assim, a gente só tem pânico quando a gente acha que sabe exatamente o que vai acontecer. Então, por isso que é como se fosse um sinal de prepotência, porque você está entendendo que o que vai acontecer daqui para diante é o pior dos cenários, portanto, eu tenho pânico disso. Né? E a perplexidade ou o medo é uma coisa mais humilde, assim, você fica perplexo, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estou apreensivo, mas assim, não é no sentido de você achar que você sabe todo o futuro e que vai ser a pior dos mundos, talvez não, talvez existam grandes oportunidades para a gente nesse cenário, né? Então, até trazendo um pouco do título da conversa, né? Drama ou oportunidade? Pode ser que existam oportunidades. Então, sejamos um pouco menos prepotentes e mais humildes no sentido de ficarmos perplexos, mas não entrarmos em pânico. Até porque essa realidade que a gente está vivendo, esse medo, essas incertezas, eu quero puxar um pouco a memória para a gente, um pouco antes da pandemia, né? Então, assim, todo mundo está receoso com o que está acontecendo em função desse momento, mas se a gente puxar um pouquinho mais a memória, a gente vai perceber que a gente já vinha passando por um momento de grande disrupção em praticamente todos os segmentos de mercado, né? É uma realidade de quase todos os segmentos, as grandes mudanças que estão acontecendo, não para nós, apenas aqui falando no mercado de mídia, ou para vocês de qualquer segmento que vocês estejam aí. Provavelmente vocês pensam, meu Deus, está mudando muito o meu negócio, o negócio onde eu atuo, mas não é um privilégio seu, né? Eu costumava dizer até num evento que nós fizemos para a área comercial nossa do Grupo RIC, em que eu disse assim, olha, não adianta a gente dizer aqui, eu vou sair desse mercado porque está mudando muito, tá, mas e se você fosse da área de educação, por exemplo, né? O pessoal lá da área de educação não está também, nesse momento, perplexo com a quantidade de mudança que está acontecendo? Então, assim, é algo que vem mudando a forma e o modelo de negócio de praticamente todos os segmentos de mercado. Por quê? Porque o consumidor mudou. Nós, enquanto consumidores, enquanto indivíduos, nos tornamos cada vez mais impacientes. A gente espera que as marcas saibam exatamente, de forma intuitiva, o que a gente precisa, quanto que a gente precisa. Nós, consumidores, viramos consumidores mimados. E aí a gente passa a exigir das marcas, das empresas, de diferentes segmentos, um atendimento diferenciado. A gente é atendido em muitos casos e aí vira um círculo virtuoso em que a gente passa a exigir cada vez mais e assim vai. Então, trazendo alguns exemplos aqui nessa ilustração. Para começar na parte de mídia, né, que é onde eu tenho até mais familiaridade. Antigamente, a gente tinha ali, sei lá, 8, 9, 10 canais para trocar. Hoje em dia, eu pego a minha filha, por exemplo. Minha filha vai fazer 6 anos de idade. E ela chama a televisão do quarto, que é a única TV que não é Smart TV, ela chama de TV da surpresinha, porque é uma TV que ela fala, vai ser surpresa o que vai estar passando, né, mãe? Eu não posso escolher. Né? Então, para ela, aquilo é o diferente. Ela está acostumada que ela não apenas assiste o que ela quer, na hora que ela quer, rever, pausa para ir no banheiro, volta, né? Então ela está acostumada a não só ver aquilo que ela quer na hora que ela quer, dentro de uma infinidade de opções, quanto ela ter opções sendo ofertadas para ela pelo algoritmo ali do Netflix, exatamente dentro de um padrão que é o que ela gosta, porque o algoritmo reconhece e vai repetindo, né? Então, na mídia é isso, mas não é só na mídia. Você vai viajar antigamente, então é uma experiência individual dela de consumo de mídia, né? A viagem antigamente, vocês vão lembrar que descia aquela telinha ali no avião e todo mundo via o mesmo filme. Você tinha que torcer para passar durante a viagem um filme que você ainda não tinha assistido, ou que você gostasse. Agora não, é cada um com a sua tela. Alguns viajam ouvindo música, outros assistindo jornal ao vivo, outros vendo uma série, outros jogando. Então, cada um, acaba que chegou no final do percurso, cada um teve uma viagem diferente, viajou de uma maneira diferente. Né? Então, uma experiência totalmente individual. Até no café, que antigamente cada um, todo mundo tomava o mesmo café, você tinha que torcer para que a pessoa que fez o café, ela tivesse o mesmo gosto que você, porque as opções eram fraco, forte,
né? Era isso. Agora tem descafeinado, com notas de chocolate, com nota de avelã, tem forte, tem intenso, nível 8, nível 2. Cada pessoa da casa pode tomar um café diferente dentro do seu gosto. Você vai sentar no banco do carro. Eu posso sentar, eu sou pequenininha, eu coloco o banco alto, perto do volante, mexo no retrovisor, eu programo. Meu marido, na hora que vai entrar no carro, aperta o outro botão, o banco já desce, o banco já faz. Quer dizer, nós temos razão para ser mimados porque a gente está recebendo o tempo inteiro ofertas das empresas e das marcas e dos serviços para nos atenderem de forma muito individualizada, né? Isso fez com que a gente passasse a exigir das empresas produtos e formas de atendimento diferentes e que também acabou também influenciando em toda essa disrupção que acontece em todos os segmentos de negócio. Então, isso por quê? Porque nós somos indivíduos únicos, a gente quer viver experiências individuais, né? E essa valorização do indivíduo, né, e da necessidade particular de cada um, é um dos pilares do que um autor que eu gosto muito, que é o Walter Longo, não sei se todos conhecem, mas eu gosto muito dele, que ele chama de Idade Mídia. O Walter, ele diz que a gente acabou a Idade Média e começou a Idade Mídia, né? O comércio na Idade Mídia é um espaço de experiências, né? E o que é a Idade Média e Idade Mídia? A Idade Média não lá dos bárbaros, a Idade Média de um momento em que tudo era construído para a média, né? Você ia fazer um disco para vender, você lançava a música que você achava que a média dos fãs iam gostar mais. Agora não, agora você lança single, cada um compra a música que quer, não tem mais aquela coisa de os hits, e, né, você comprava um disco inteiro para ouvir a música que você gostava. Agora não, você compra aquela música e vai ter mercado para o outro que gosta daquela música, que era aquela que ficava escondidinha como a última faixa do lado B. Né? Os mais novinhos nem vão entender esse negócio do lado A e lado B, mas a gente tinha LPs que tinha lado A e lado B, né? A Idade Média considerava que se eu ia fazer uma grade de um curso, eu ia considerar o conhecimento médio das pessoas, e acabava que um tinha mais conhecimento em determinado assunto e tinha que ver o básico junto com o outro, e o contrário também é verdadeiro. Então, a Idade Média voltada muito para a massa, para fazer produtos para massa, enquanto a Idade Mídia preza pelo indivíduo. Eu vou pegar indivíduos, é a questão da cauda longa. Sempre vai ter alguém para comprar esse produto meu, por mais restrito e nichado que ele seja, né? A Idade Média, considerando as necessidades da população em geral, enquanto a Idade Mídia considera o que é particular para cada um. A Idade Média visava a audiência, então eu preciso falar para muita gente. A Idade Mídia, não importa se eu vou falar para muita gente, importa que as pessoas com quem eu vou falar, elas engajem numa conversa comigo, elas realmente se envolvam com aquilo que eu estou apresentando, né? A Idade Média é uma coisa de um para todo mundo, né? A Idade Mídia é uma conversa individual, não é mais um monólogo, mas um diálogo em que a marca fala, né, nas redes sociais ou em qualquer ação, e ela ouve novamente. A gente fica indignado quando a gente responde, interage e não é respondido. Vou dar um exemplo, eu ontem estava apareceu na minha timeline um relógio que eu gostei, eu vi lá e achei que a caixa é muito grande, meu pulso é pequeno. Aí eu respondi lá, falei nos comentários do post, olha, não tem menor, ninguém me respondeu, já não quero mais saber daquela marca, me dá raiva. Por quê? Porque a gente está acostumado a ter um diálogo com as marcas, né? É uma coisa, não é mais visando resultado aproximado, mas é uma coisa, uma estratégia visando algo certeiro, não é mais multimídia. Antigamente o moderno era multimídia, mas nem o multimídia é mais. Multimídia é coisa da média, agora é unimídia. É tudo como se fosse um caminho só de mídia em que eu começo uma conversa com aquela marca sendo impactada pela televisão, eu vou pegar o celular, vou continuar aqui no celular, depois vou receber um e-mail, depois eu vou num ponto de venda. É uma coisa em que você junta toda a estratégia dentro de todo o caminho que o teu consumidor vai percorrer, né? Enfim, alguns exemplos aqui, para a gente não fugir muito do tema, mas assim, a gente, enquanto consumidor, passou a exigir um tratamento muito mais particular, o diálogo, uma coisa individualizada de acordo com as minhas necessidades. Isso vem impactando todos os segmentos, portanto, não, independente de qual o teu segmento de atuação, você não é o único privilegiado. Então, não adianta você falar, eu vou mudar de segmento, porque esse segmento é muito difícil, está mudando muito, não estou conseguindo acompanhar, não. Todos os segmentos vêm passando por esse processo e eu vou trazer alguns exemplos. Então, vamos lá. Isso aqui, antes mesmo de começar a pandemia, mas você não atualizou? Eu não quis atualizar esses números porque eu quero justamente mostrar que antes da pandemia a gente já vinha vivendo um momento de grande disrupção no sistema financeiro. Então, assim, para quem vende mídia é difícil? Tá, e para quem era caixa de banco há 5 anos atrás? Como é que é esse cenário, né?
a gente vê, por exemplo, você pega na China, né? A questão da Tencent, lá, que é dona da WeChat, a gigante da internet, foi a primeira empresa asiática a vender 500 milhões em valor de mercado. Lá, a questão do sistema financeiro é muito menos engessada. Então, você pega o WeChat, que é como se fosse um WhatsApp lá da China, acredito que vocês devem conhecer, só que ele reúne várias outras funcionalidades, né? O WeChat, você tem tipo um Tinder ali dentro, você tem informações tuas de documentação ali dentro, você tem Imposto de renda. como a... Pois não? Imposto de renda também tem tudo lá. Tem. E tudo, e a parte de plano de saúde, tudo, então você faz as transações, tudo pelo chat, né? Foi a primeira sociedade a trabalhar a questão monetária sem dinheiro, sem moeda, sem o papel, né? A ponto de você vai dar esmola para o mendigo lá, ele não te pede o dinheiro, ele mostra o QR Code para você transferir o dinheiro para ele. Ah, mas isso é muito longe da nossa realidade. Gente, eu escrevi um artigo, acho que tem uns 6 meses ou mais, em que eu comentei que eu tinha dado uma gorjeta para uma cuidadora de carro com o cartão de crédito. Porque na hora que eu fui pagar, aí ela falou, você passa no cartão? Porque fui assaltada algumas vezes aqui e paguei e comprei uma maquininha de cartão. Quer dizer, não é uma realidade tão diferente, né? Então, como é que fica o setor financeiro diante disso tudo? O WhatsApp tentou, até estava testando o sistema do pagamento digital aqui no Brasil, daí não foi aprovado, enfim, mas já vem tentando entrar nesse mercado. A própria questão do PicPay, né, que tinha planos antes da pandemia de movimentar 25 bilhões em transações, né, aqui. E deve já ter está próximo desse objetivo, porque muita coisa foi acelerada. Então, no sistema financeiro, a gente vê essa discussão. Na educação. Então, a questão da educação, os desafios que hoje, foi acelerado, toda a questão do IAD, mas era um sistema educacional também já vinha sendo desafiado e passando por uma grande disrupção antes mesmo da pandemia. Partindo da pergunta que o que as pessoas vão fazer em 2050 para ganhar vida? Como é que você vai desenhar uma grade curricular? Como é que você vai preparar uma criança para ser um adulto, na questão profissional falando, né? Se a gente não sabe, não faz ideia de como que vão ser as profissões em 2050. Então, é uma questão que vai muito além desse cenário que a gente está vendo, o desafio, né, de as salas fechadas, que a gente diz que as portas das escolas fecharam, mas as portas do saber não. De uma hora para outra, as escolas tiveram que se reinventar para dar aula à distância, né, como a gente está aqui, aliás, hoje, mas vinha muito desafio anterior a isso. O desafio no sentido de, na questão de idade mídia, como é que eu vou desenvolver uma educação individualizada? Não é questão do EAD, da distância, mas assim, a gente caminha para um momento em que cada pessoa vai construir sua própria grade. Eu vou criar uma educação individualizada para mim, eu vou montar num futuro muito próximo, já existem várias iniciativas assim, em que eu posso escolher como que eu vou fazer o meu curso. Pode ser que eu, Gislaine, que gosto de música, gosto de filosofia, gosto de psicologia, vou criar um curso que eu vou ter uma grade de estatística, uma grade de filosofia, uma grade de antropologia aplicada ao consumo, uma grade de alguma coisa a falar sobre inteligência artificial, porque eu acho que posso acoplar no meu negócio, e talvez eu seja a única pessoa daquela instituição que fez aquele curso, né? Montei aquela grade exatamente. Então, como que as empresas do sistema de educação estão fazendo para trabalhar em relação a isso? No varejo, né, a gente via uma crescente ali de 2017 para 2018, para 2019, e de 2019 para 2020, ali um aumento de 22%, né, na questão do número de pedidos e de faturamento de 22%, e mesmo assim, esses números representavam que pouco mais de 20% das pessoas com mais de 15 anos, que a gente entende que, de repente, podem entrar num celular, no computador para fazer compra, menos de 20% dos brasileiros nessa faixa etária estavam entre esses compradores, né, que fizeram compras online no passado. Então, tinha um mercado enorme para crescer, foi, de uma hora para outra, foi ser obrigado a adiantar muito, né, antecipar muito essa tendência, mas era uma disrupção no varejo enorme, que quem trabalha no varejo já vinha passando, e que não diz respeito só à compra pela internet, mas a várias outras questões, como, por exemplo, eu trouxe aqui a Amazon Key. A Amazon Key tava muita discussão em cima disso, debates em relação à privacidade, enfim, mas se você é uma cliente Prime da Amazon,
vai lá, pode comprar a Amazon Key, é uma fechadura que tem uma câmera e que você pode liberar a distância para que o entregador da Amazon entre na sua casa. Então, de repente, você comprou alguma coisa que ou você não tem porteiro, ou você é algum objeto grande que não dá para deixar na portaria, ou mesmo que você não quer que ninguém veja ou que ninguém pegue, você simplesmente pode acionar a distância, libera, abre a porta da sua casa, você vê a pessoa entrar, você vê a pessoa deixar, você vê a pessoa sair, trava a fechadura. Quer dizer, é o tipo de coisa que vai acontecer e que já está acontecendo em termos de varejo. Então, como é que o varejo, desafios, né? O outro que eu coloquei ali do papel higiênico, a gente caminha para um momento em que a gente vai receber as coisas antes que a gente peça para comprar. E é muito fácil para as empresas, muito fácil, obviamente, estou trazendo, né, trazendo como se fosse muito fácil mesmo, assim, no sentido, é possível, né? Então, qualquer supermercado aí, onde eu faço compra, consegue rastrear com qual periodicidade eu compro papel higiênico, por exemplo. Então, por que não, quando tiver no último rolo, receber uma mensagem dizendo assim, ó, tô mandando entregar na sua casa o papel higiênico que você compra todo mês, ou a cada 2 meses. E para mim vai ser cômodo, eu não vou precisar ir lá comprar, vai chegar para mim e depois eu vou pagar. E aí tem todos os debates da privacidade, debates em relação a várias questões, mas que em muitos casos a gente vê tantas pesquisas em que as pessoas dizem que, ok, elas abrem mão da privacidade pela comodidade, em muitos casos. Então, são alguns desafios do varejo. Ah, mas na indústria, na comida, alimentação, não tem isso. Tem. A gente vê aí, são praticamente 250 etapas pelas quais passam, né, para que um boi vire um bife, né, desde quando está lá no pasto até chegar no nosso prato. Imagina como essa indústria vai se revolucionar a partir do momento em que a gente não precisar de todas essas etapas, né? Não, tem toda a questão do vegano, então, de carnes feitas à base de planta. Então, esse bife que eu coloquei aqui, que é de uma startup chamada Nova Meat, que eles pretendem recriar o tecido muscular, dando para o bife vegetariano uma aparência de uma carne animal, utilizando ervilha, utilizando abobrinha, enfim, né, mas vem caminhando para isso. Então tem a questão que daí vão dizer, ah, mas isso não é carne, isso é vegetariano, mas também para carne de verdade já tem iniciativas de algumas empresas fazendo carne, tentando recriar o tecido, fazendo carne de frango sem ter que matar o frango, a partir da célula tronco, por exemplo, né, então como que vai acontecer com quem trabalha na indústria alimentícia a partir do momento que essas outras iniciativas começarem a crescer tanto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, na parte de mídia, que a gente tem o desafio tanto que não é mais só a mídia de massa, mas a mídia individualizada. Então, vamos abrir mão de TV, de rádio, tal, focar só no digital? Não, tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Quem trabalha com a indústria alimentícia vai ter que parar de cuidar de boi para tentar fabricar carne em laboratório, carne de coisa? Não, mas tem que ficar ligado nas duas questões. Quem trabalha com educação, então agora cancela pós-graduação normal, como essa que a gente está hoje, para só começar a fazer individualizada? Não, mas também tem que ficar atento às tendências. Então, assim, a gente tem a dificuldade nesse momento de viver num ambiente híbrido, né? Porque a gente ainda vai ter que equilibrar essas várias bolinhas diferentes por muito tempo, né? Só que o que é uma vantagem para quem tá no sentido de atender um cliente. A vantagem é que se essa é uma dificuldade nossa, também é uma dificuldade do cliente. Por mais que o cliente esteja, enquanto consumidor, sendo beneficiado, né, por todo esse tratamento individualizado, também o cliente também fica meio perdido com todas essas mudanças e com todas essas opções. E enquanto nós somos o ser humano que está do outro lado do balcão, ajudando o cliente a tomar decisões, dando segurança na escolha, enquanto a gente está fazendo isso, a gente vai continuar à frente de qualquer robô, inteligência artificial que possa vir a surgir. Então, essa é uma oportunidade. A gente é o ser humano que está do outro lado do balcão para dar segurança e atender o outro ser humano, e atender entendendo o outro ser humano, aprendendo, sabendo se colocar no lugar do outro, ou seja, tendo empatia, né? E dizem que a empatia, uma autora que eu gosto muito, que é a Marta Gabriel, que inclusive vai estar amanhã num evento que chama Digitalks. Fica a dica, inclusive, eu não sei se ainda dá tempo, acho que dá. Digitalks é um congresso de marketing digital que acontece todo ano em São Paulo. Esse ano ele é online e gratuito. Então, se vocês quiserem entrar, eu me inscrevi hoje, assisti 3 palestras, mas vai ter ainda quinta e sexta. Então, e a Marta Gabriel abre ainda amanhã a primeira palestra com ela. E ela fala que a empatia e a ética
são praticamente as duas únicas coisas que vão nos diferenciar nos robôs, que nenhum robô vai conseguir fazer, que é a capacidade de entender a dor do cliente, né? De ser a pessoa que vai ouvir, que vai poder tomar decisões rápidas, olhando, entendendo o que o outro pode estar sentindo, entendendo as dificuldades do cliente. Então, essa é uma característica, falando um pouco do profissional exponencial, a questão da humanidade, de usar esse aspecto humano que a gente tem, que é imprescindível nesse momento em que tudo é tão exponencial, para que a gente possa, o ser humano profissional exponencial que vai sobreviver e se diferenciar nesse cenário, é um ser humano, é um profissional que usa das suas características humanas em prol do atendimento também ao cliente, ao quem está do outro lado do balcão, né? Eu tenho um autor que não sei se vocês conhecem, que fez o 21 lições para o século XXI, fez o Homo Sapiens, fez o Homo Deus, que é o Yuval Noah Harari. Harari. Estou olhando aqui para cima porque o livro está ali. E ele fala, assim, né, nas 21 lições para o século XXI, algumas tendências. E ele comenta que, por exemplo, na indústria automotiva vai ser necessário ter filósofos, por exemplo, para poder tomar decisões, ajudar na decisão de dilemas éticos. Quando tiver os carros autônomos sendo produzidos em grande escala, eles vão ter que programar, por exemplo, para o carro, o que o carro tem que fazer se de repente entrar um obstáculo na frente que seja uma pessoa. Só que tem 3 pessoas dentro do carro e elas, por exemplo, tem 3 e ele calculou que o risco, se frear, é machucar quem está dentro do carro. Como que ele vai programar esse carro? Ele vai programar esse carro para passar por cima, salvando a vida dos 3, sacrificando a do que está na frente? Ele vai programar para frear, salvando a vida de quem seria atropelado, mesmo que isso possa trazer danos a quem está dentro? Então, assim, são coisas que a máquina não vai poder, a máquina vai ser programada, ok, mas alguém vai ter que ter um viés humano ali para poder fazer uma programação, né, calculando com base em questões éticas. Então, a empatia e a ética são duas das coisas que vão nos diferenciar dos robôs. Mas, ok, então a gente, ser humano, a gente sempre vai usando isso, robô nenhum vai passar a gente, só que assim, para isso a gente precisa se movimentar, né? Nós vamos ser os agentes dessa mudança que está acontecendo toda, a gente está vendo tudo isso acontecendo nos diferentes mercados, né? A tecnologia vem para facilitar muitos processos, mas nós, seres humanos, é que vamos ser os agentes dessa mudança, né? E aí, como que a gente faz isso? Primeiro passo, investindo no nosso capital intelectual, fazendo isso que vocês estão fazendo aí hoje, né? Poxa, estão em casa, depois de um dia trabalhando, tanta gente que deve já ter ido tomar um banho, descansar, e vocês não, vocês estão aí assistindo aula. Então, já é o primeiro passo, que é investir no capital intelectual. Até porque, assim, nesse mundo que a gente está vivendo, com tanta mudança acontecendo, o capital intelectual é algo que se encontra em hiperinflação, com rápida desvalorização. Então, assim, o que a gente aprendeu há 2 meses, nesse momento de pandemia, pior ainda, mas assim, se você viu alguma palestra, algum estudo, alguma coisa há 3 meses, pode ser não, já tem coisa nova em cima, a tecnologia hoje, lá no Digitalks, eu vi a Ana Paula Padrão, participou de um painel falando da experiência dela, de ter saído, inclusive, ela tem empreendido na parte digital, e ela fala que a tecnologia é maravilhosa, mas ela é muito rápida e traiçoeira para quem não tem o afã de se atualizar o tempo inteiro, né? E aí o Harari, que é esse historiador que eu falei para vocês, do livro aí, do 21 lições para o século XXI, ele diz, inclusive, que num futuro próximo, hoje os governos eles têm que pagar seguro-desemprego para a gente, né? Mas num futuro próximo, considerando que a gente vai viver cada vez mais, a gente vai ter um tempo de produtividade cada vez maior, e a gente vai ter várias profissões ao longo da carreira, porque você vai mudando a função daquilo que você faz, você vai se redescobrindo e vai querendo empreender em outras áreas e tal, e os governos, para poder manter a roda girando, mais do que dar seguro-desemprego, eles vão ter que garantir subsídio para a educação vitalícia das pessoas. Então, isso vai ser algo que os governos vão ter que fazer para proteger os trabalhadores e a empregabilidade no futuro. Não é só dar dinheiro, é dar capacitação constante, né? E isso cabe a gente, porque
Lá na Idade Média, a gente fazia parte da corporação, a corporação pagava treinamento, tem muitas que ainda fazem, eu acho fantástico, o próprio Paranabanco, que o professor comentou, né, que eu dei uma palestra lá, eles têm um trabalho de desenvolvimento maravilhoso, eu tenho amigos que trabalham lá dentro, que sempre compartilham e tal, mas que bom que tem empresas assim, mas na maior parte das vezes isso cabe a gente, até porque a gente tem que trabalhar no objetivo de que a gente, investindo na nossa própria empresa, né, que somos nós, então, não sou a Gislaine Muraro, estou no Grupo RIC, estou no Marketing Facilitado, que é a minha empresa, mas eu sou a Gislaine Muraro, né, e eu tenho que investir nesse meu capital intelectual, que esse é o meu grande, como é que eu vou dizer, olha, tem gente chegando na minha casa aqui e tá impaciente, ó, o interfone. Mas eu vou ter que interromper para abrir o interfone, Não, gente, coisas de trabalhar em home office. Não tem problema, fique tranquilo. Mas, assim, a gente tem que investir nas nossas próprias carreiras e investindo no nosso nome, porque é isso que vai garantir a nossa empregabilidade ao longo de toda essa carreira, que cada vez vai ser maior, né? Gente, isso é totalmente inusitado. Vocês me dão um segundo só para eu ir abrir, porque a pessoa lá. E eu acho que é minha filha, inclusive, que está chegando em casa. Espera aí um pouquinho. Deixa eu... Gente, estão me escutando aqui? Alô? Me desculpem, só um minutinho. Tá bom? Oi, gente. Alô? Oi, professor. Estão me escutando aqui? Sim. Baixinho, mas estamos. É que eu acho que o meu microfone deu um problema aqui, eu estava testando. Bom, então vocês estão vendo aí, gente, uma verdadeira revolução, né? Em várias coisas, né? Vamos... Estão percebendo isso, não? Que é fácil ou é complexo esse mundo que nós estamos e que nos espera? E aí, Trisca, beleza? Beleza, tudo bom? Tranquilo? Tudo bom. Tranquilo, graças a Deus. É um mundo bem difícil, né? Pelo que ela está comentando, assim, claro que existe oportunidade, né? E é isso que ela está expondo, né, para nós, de conseguir enxergar oportunidades nos desafios que ele vai nos propor, né? Mas essa coisa da mutabilidade constante das relações, né, comerciais e tudo mais, são desafios bem grandes para a nossa geração. Sim. Tem um cachorro aqui. É um desafio diário, né? Vocês verem, ó, até pegando esse exemplo, né? A geração nova, essa geração aí da idade da minha filha, e isso no Digital de hoje também, eu vi uma outra palestra em que eu não peguei o currículo dele, mas em que o palestrante estava falando, né, de como ativar o inconsciente para vender mais, e ele dando algumas características nossas hoje em dia, e ele da questão inconsciente, falando do nosso nível de paciência cada vez menor, né? Então, e aí você pega uma criança de 6 anos batendo no interfone, ela não quer esperar 10 segundos para ser atendida, né? E esse é o consumidor que a gente tem que atender nesse momento exponencial, né? É atender a necessidade de forma imediata e individualizada, né? Esse é um exemplo, inclusive. Mas vamos lá, vou continuar aqui. Oi. Laine, nessa linha, eu tenho a minha afilhada, que é a Marcela, e ela, outro dia, estava aqui em casa assistindo, ela tem 6 anos também. Ela faz 7 agora em setembro. E aí ela estava assistindo na TV, né, no Cartoon. E ela falou assim, ai meu Deus, eu quero ir no banheiro. Aí eu falei, vai! Ai, mas eu não quero perder. E não dá para pausar. Era assim que era na sua época? Daí eu falei, sim, era assim que era na minha época. E ela abismada, porque ela não queria perder. Aí eu falei, vai lá, depois você continua assistindo. Tá bom, vou ir. Mas ela assim, num susto, porque para eles é inédito. Como assim? Eu não posso pausar, eu não posso ver de novo. Enfim, não, eles são muito engraçados. Não, Aline, você falou um negócio aqui que me lembrou de outra questão, que não sei se já ouviram falar do FOMO, que é o Fear of Missing Out. Acho que é, né? Que é até vou fazer um pouco sobre isso. Que também é uma coisa que a gente tem com tanta informação, sempre a sensação de que a gente está perdendo alguma coisa, a gente não pode perder. E as crianças é isso, eu não posso ir no banheiro que eu vou perder o episódio, né? Uma sensação, uma angústia, né? Isso é ruim, né, pra gente. Eu vou continuar aqui porque eu não quero extrapolar o horário de vocês. Espera aí, deixa eu voltar aqui, não correr o risco de ficar de fora nenhuma parte. Vamos lá.
Então, a questão da gente investir no nosso capital intelectual, e enquanto isso é uma coisa que também vai nos diferenciar dos robôs, porque enquanto houver interesse em a gente estudar, aprender, pesquisar, aí a gente não vai ser substituído pelo algoritmo, a gente vai fazer com que eles nos ajudem fazendo a parte chata do negócio, e nós, enquanto seres humanos, conseguirmos usar o tempo que vai servir, que vai ficar livre para a gente criar mais, para a gente atender de forma diferenciada, para a gente poder atender melhor. Então, um exemplo até que eu vi uma vez numa palestra com o Peter Kronstrom, que é do Instituto Copenhague para Assuntos Futuros, pesquisem na internet, Instituto Copenhague para Assuntos Futuros. O nome é engraçado, mas eles dão aula sobre inovação, tendências e tal, e o ano passado ele falou sobre isso, ele disse, olha, quando criaram o forno micro-ondas, a máquina de lavar louça, as pessoas que viviam sei lá, até mesmo as donas de casa, né, na época, que antigamente, né, ai meu Deus, agora se tem uma máquina para lavar louça, qual vai ser minha função, né? As pessoas tiveram mais tempo para criar pratos diferentes, né, o micro-ondas, agora não vai precisar de cozinheiro, não, com o advento do micro-ondas as pessoas puderam deixar para esquentar ali, deixa que é só esquentar, deixa que o micro-ondas faz e eu vou conseguir fazer outras coisas. Eu penso, hoje, quando a gente vai escrever um e-mail no Google, ele já vai prevendo e vai escrevendo a palavra para você, e eu vou dizer que eu, como uma pessoa, vou fazer 40 anos, em algumas coisas eu já fui mais resistente de dizer, nossa, né, quando surgiu o Uber, por exemplo, ai, coitado dos taxistas, então, a gente tem essa resistência inicial, e eu vou dizer para vocês que a primeira vez que eu adoro escrever, a primeira vez que o Google foi completar o que eu estava escrevendo no e-mail, eu falei, até isso agora você quer fazer para mim, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de editar. Mas a partir do momento que eu percebi que aquilo me fazia ganhar tempo para conseguir pensar mais no conteúdo do que eu ia escrever, né? Então, assim, deixar para o algoritmo a parte chata, investir no nosso capital intelectual para que a gente possa nos tornarmos profissionais melhores. E o Walter Longo fala um negócio muito legal, que é para a gente ser o CEO da nossa carreira. O que é ser o CEO da nossa carreira? Nós, donos das nossas carreiras, e o que é a característica de um CEO da própria carreira, né? Primeiro, a curiosidade para aprender, então a gente tem que ter curiosidade para ir atrás, para se informar, para saber o que está acontecendo, entusiasmo para mudar, porque também não adianta você, que saco, eu estou vendo essas plataformas novas, mas é muito difícil, mas isso aí só vai me atrapalhar. Não, entusiasmo para entender que aquilo pode ser bom, né? E otimismo, inclusive para poder contagiar aqueles colegas aí que estão ao nosso redor, porque hoje em dia a gente também cada vez mais trabalha de forma colaborativa e ninguém quer alguém na equipe que está falando, puxa, isso aqui só vem atrapalhar a gente, vai roubar nosso emprego. Não, vamos ser otimistas e vamos tendo entusiasmo para mudar, curiosidade para aprender e fazer com que as pessoas também, que a gente consiga transparecer um otimismo em relação às situações para que juntos a gente possa utilizar tudo isso que está acontecendo, dessas mudanças ao nosso favor, né? E aí a gente entra, então, no que é o profissional exponencial para conseguir sobreviver no meio de tanta mudança. Então, eu elenquei aqui, até pegando um pouco do que a Marta Gabriel falou numa palestra que eu assisti dela, que é as características do profissional exponencial. Então, o que a gente tem que ser nesse momento para conseguir se adaptar a tantas mudanças? Primeiro, ter a mentalidade digital, entender que tudo, sim, vai migrar para o digital, tudo já está migrando para o digital, e pensar, na hora que você vai fazer qualquer coisa no teu ramo de negócio, como que isso se comportaria no ambiente digital? Como que o teu consumidor, que já está no dia a dia dele, andando aqui para cima e para baixo, como que ele pode querer que você atenda a necessidade dele no ambiente digital? Então, ter uma mentalidade, considerar a entrega digital em tudo que você faz. Ser criativo, muitas das questões não têm solução e a gente tem que ter criatividade para operar nesses ambientes diferentes. Então, não tem solução pronta em muitos casos, né? E a questão até do MVP, do modelo de você tem uma ideia, tenta pôr em prática, depois você vai, nem que seja uma versão beta, depois você vai aprimorando, vai pondo ferramentas, mas a criatividade é essencial para que você possa pegar aquela tua ideia e tentar colocá-la em prática com as ferramentas que você tem, utilizando a criatividade, né? Simbiose e conexão com a tecnologia, então é um momento em que a gente precisa ter conexão com a tecnologia. Então, assim, por mais que você não vá usar tudo, por mais que o teu estilo seja uma coisa mais
analógica. Eu sou uma pessoa, eu estou aqui com um monte de livro, eu gosto do livro no papel ainda, mas eu tenho que saber como é que funciona, como que funciona para o pessoal que fica consumindo o livro só no Kindle, por exemplo, como que é, né? Redes sociais, muita rede, eu não dou conta de tudo. Então, eu não quero entrar no TikTok, porque eu vejo que é muito mais para adolescente, mas eu tenho que baixar no meu celular para ver como funciona, pelo menos para poder falar sobre isso para as pessoas. Então, essa questão da conexão com a tecnologia é imprescindível, né? PicPay. Eu preciso baixar o PicPay para ver como é que vai funcionar, como é que é isso no dia a dia, para que isso me dê algum link de como que isso pode ser usado no meu negócio, ou para que quando alguém vier falar comigo a esse respeito, eu saiba falar, né? Ser humano é uma característica do profissional exponencial, então aquilo que eu estava falando, a empatia, né? Quando você vai trabalhar, seja com os seus colegas, seja no atendimento ao seu cliente, isso é uma coisa que vai diferenciar os profissionais uns dos outros e os profissionais dos robôs. É aquele atendimento que você pode se colocar no lugar do cliente de forma empática, você ter um atendimento mais humanizado. A questão da colaboratividade é uma característica essencial para quem quer sobreviver nesse mundo exponencial. Então, entender que não adianta querer fazer tudo sozinho, cada vez mais. As informações, elas são abertas para todo mundo, as ferramentas também. Eu não tenho... É muito difícil sobreviver num ambiente onde você fica assim, mas isso é do meu departamento, isso é do seu departamento. A gente trabalha há 20 anos, eram as estruturas muito mais divididas e hierarquizadas. É um aprendizado constante de entender que aquilo que ontem era minha área, hoje o outro está dando opinião, e sim, é colaborativo, né? Então, a gente tem que trabalhar de forma colaborativa, ser adaptável, né? Sermos adaptáveis até para conseguir se adequar a tudo isso, ser ágil. E aí, é importante também uma observação, que ágil não é a mesma coisa que veloz, né? Porque o veloz, ele só é rápido. O ágil, não. O ágil é aquele que tem a capacidade de ir rápido e também de corrigir rota no meio do percurso, né? Então, mudar muito rapidamente. Tá fazendo uma coisa, não tá dando certo, já muda, já tenta fazer diferente, né? E ter pensamento crítico. Essa é uma característica essencial para um profissional exponencial. É saber se questionar, ter um pensamento crítico. E aí, para dar um intervalo, até para tomar água, vou pôr aqui um negócio para vocês assistirem em relação ao pensamento crítico. Então, gente, eu gosto de colocar esse clipe aqui, porque é o seguinte, é verdade esse vídeo? É verdade esse bilhete, né? Infelizmente não, né? Bem que podia ser, imagina que lindo um dia, tá o Donald Trump junto com o Obama, junto com o Putin, junto com a Angela Merkel, todo mundo cantando junto, Imagine, pela paz mundial, né? Seria uma maravilha, mas infelizmente nesse momento é óbvio que isso é mentira. Mas por que eu trago isso aqui? Porque é tão perfeito, esse vídeo foi todo construído pela inteligência artificial, é o que chama de deepfake, né? Em que ele é totalmente enganável, né? A gente consegue olhar para aquilo e ter a nítida impressão de que é verdade. Então, assim, isso diz respeito a fake news? Sim, mas para dizer assim, hoje em dia a gente precisa se questionar sobre tudo que a gente vê, tudo que a gente aprende, sobre tudo que a gente ouve falar, e isso tem alguns pesquisadores que dizem que vale mais do que o QI hoje, o pensamento crítico, né? Que mais do que você acumular informação, é você ter a capacidade de questionar se aquilo faz sentido, se aquilo se aplica ao seu negócio, se aquilo se aplica à sua equipe, a equipe que você está liderando, né? Para você poder, de fato, utilizar tudo isso que a gente tem à nossa disposição em termos de conteúdo a seu favor, né? E aí, assim, tá, mas e aí, como é que eu faço, então, para me atualizar, para ser o CEO da minha carreira, para investir no meu capital intelectual? Bom, se você não sabe, pergunte ao Google. Isso aqui que eu coloco, eu vou voltar para explicar para vocês melhor. Eu tinha, no ano passado, surgiu um termo na tabela de preços nossa do Rick+, do digital, que eu não sabia o que era esse formato aqui, o ROS, né? Eu olhei e falei, nossa, gente, eu nunca ouvi falar desse negócio. Assim, dou o braço a torcer, não sabia mesmo, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chorar, meu Deus, que, né, tá tudo mudando, eu tenho quase 20 anos trabalhando nesse mercado. Não, eu vou procurar. Claro, pensamento crítico para saber onde procurar. Mas eu coloquei no Google, apareceu ali, uma fonte confiável me deu ali de um dicionário de mídia online, de uma fonte confiável, que era um portal de mídia, onde tinha a informação que me mostrou que, na verdade, esse termo era um termo que um nome novo para algo que eu chamava de outro jeito, que era o rotativo, enfim. Mas uma mostra de que a gente tem informação ao nosso dispor, né? Ah, mas eu não posso gastar com curso presencial.
vocês estão aí investindo na sua capacitação, mas essa pandemia nos trouxe a quantidade de curso de capacitação online que a gente encontra. Eu coloquei esse do LinkedIn, que até é uma ferramenta, na verdade, do Premium, do LinkedIn, mas tem em vários lugares conteúdo gratuito e também pensamento crítico para saber da onde que você vai buscar a informação, aquilo que vai ser relevante para você, aquilo que vai agregar e que é de especialistas e pessoas confiáveis para você aprender, né, com quem aprender. Ah, mas Gislaine, não tenho tempo, trabalho muito, eu tenho filho, eu também tenho, correria, mas então, aqueles minutinhos básicos que se tornam horas intermináveis de tempo perdido percorrendo o feed no Instagram, pode ser um tempo que você está ouvindo um conteúdo no trânsito, em cada semáforo que você para olhar o Instagram, você podia estar com um podcast para ouvir. Aqui eu entrei, procurei marketing digital no Spotify, sem ser o Premium, inclusive, o gratuito. E apareceu uma série de conteúdos, inclusive um falando ali de outra coisa que na época a minha equipe estava em dúvida, que era a parte de funil de vendas, está ali à disposição para a gente aprender e para ouvir. Então, assim, seja qual ferramenta que você vai usar, esse perfil de profissional exponencial exige que você utilize para aprender. Então, só não deixe de aprender, porque a gente não está vivendo uma mudança, a gente está vivendo um período de transformação. Qual que é a diferença? A mudança, você pode voltar atrás, você muda, eu vou mudar de roupa, vou tirar essa, vou pôr outra, depois eu ponho a mesma de novo, né? Coloco a mesma de novo, coloco a mesma de novo. A transformação não, a transformação é aquilo que você se tornou, né? A borboleta não pode mais voltar para o casulo, ela já saiu do casulo. Então, assim, em todas essas mudanças que a gente está vendo em todos os segmentos, elas dão mostras de que não é uma mudança, me corrigindo a mim mesma, é uma transformação, não vai voltar atrás ao ser o que era antes, né? Então, o convite que fico para o final aqui, eu empresto novamente uma frase do Walter Longo para dizer assim, a única coisa que eu fiz eu coloquei no plural, né? Coloquei ele na primeira pessoa do plural, estejamos, porque eu coloco isso como um mantra para mim também, né? Então, assim, estejamos no fluxo dessa mudança, aceitemos o novo e sigamos. Leva tempo para a gente internalizar essa condição, né? Em muitos casos a gente fica, puxa, mas do outro jeito era mais fácil, era melhor, né? Sim, leva tempo, porém, vamos recordar dessa sabedoria popular. O nosso raciocínio pode até ser linear, mas a nossa alma é exponencial. A gente tem capacidade de se reinventar todo dia, de aprender, de buscar coisas novas para sermos profissionais exponenciais que vamos performar muito bem nesse mundo novo. Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada pela atenção de vocês. E fica novamente o convite, entrem lá, me sigam ali no Marketing Facilitado para a gente poder dar continuidade a essa conversa, continuar se falando, que vai ser um prazer continuar conversando com vocês. Era isso, professor. Vou interromper o compartilhamento aqui. Acho que já stop. Pronto. Obrigado, Gislaine. Palmas para a Gislaine aqui, né? Obrigada. Assim, isso, todo mundo. Gislaine, olhando para esse mundo que você, vamos dizer, nos aponta e a gente encontra isso, tem vários autores, vários livros aí, né, que falam tanto dessa questão exponencial, né? Como é que você percebe que vai ser esse mundo da gestão, hein? Olhando para o lado de pessoas. Uhum. Como é que é gerenciar esse mundo? Então, eu acho que do mesmo jeito que eu coloquei lá no começo, né, que o nosso desafio é justamente conseguir equilibrar todas essas bolinhas ao mesmo tempo. Eu acho que na gestão é a mesma situação, porque a gente tem que saber, a gente está vivendo um momento em que os escritórios, as empresas estão cada vez mais híbridas, nesse sentido de ter perfis diferentes. Então, a gente tem perfis de profissionais que são muito bem, eu vejo na minha equipe, tem perfis de pessoas que já são muito adaptadas nesse mundo novo e que trazem tudo que esse mundo novo traz, tanto de características positivas quanto desafios. Então, são muito rápidos, criativos, colaborativos, dinâmicos, têm familiaridade com o digital, mas também são muito impacientes, mas também têm uma visão um pouco rasa das coisas, têm uma certa... não querem avaliar as coisas com profundidade, é muito mais superficial, vamos resolver do jeito que dá, né? Então, tem isso, e tem as pessoas
de gerações um pouco anteriores, e o que eu me coloco já nesse modelo, estou com 40, vou fazer 40 anos, e tem pessoas mais velhas que eu na minha equipe também. Então, assim, acho que o desafio da gestão é como que a gente consegue gerir equipes tão híbridas, né, e tão diversas, e também a necessidade de cada vez mais a gente ter equipes com representatividades em todos os sentidos, né, na questão de idade, na questão de gênero, na questão de tudo, de conhecimento, até porque, para a gente poder utilizar esse laço lá do humano, da questão da empatia, da ética, por exemplo, a gente precisa entender consumidores que também estão cada vez mais grupos de consumidores que são formados por pessoas de diferentes características, né? Então, para que eu atenda esse consumidor, eu também tenho que saber me colocar no lugar dele. Então, a minha equipe tem que ser uma equipe diversificada para poder entender esse consumidor, entender as oportunidades de mercado que vão existir. E o gestor, o líder dessa equipe, tem que conseguir perceber, né, as diferenças que existem nesses diferentes perfis para conseguir equilibrar aquelas bolinhas que eu falei. Conseguir estimular o desempenho daquele que é o mais novo, mais impaciente, o mais colaborativo, mais familiarizado com o ambiente digital, e aquele outro que tem mais experiência, mais conhecimento, mas tem ainda uma visão um pouco mais essa área é minha, não mexa no meu queijo. Então, o gestor tem esse desafio, né? Sim, eu concordo com você. Queria abrir a palavra para a turma perguntar, por favor. Gustavo, pois não, Priscila. Tudo bom, Gislaine? Com licença. Oi, tudo bem? Gislaine, você que trabalha numa rede de comunicação e lida com muita gente diferente, que conselho você dá para a gente tentar aprimorar os profissionais que trabalham conosco a compreender essa mudança de mundo e fazer com que eles comecem a galgar esses degraus que todos nós vamos precisar se transformar, né? O que você me diz como maneira de incitar eles a terem essa curiosidade? Nossa, pergunta difícil, né? Porque nós, seres humanos, a gente é tão mais fácil ficar acomodadinho no nosso canto, né? Então, a gente, enquanto profissional, para a gente ter o estímulo de ir atrás e ainda mais para poder incitar as pessoas para terem, né? Mas eu acho que sempre tudo é pelo exemplo, né? Acho que gostaria de ter um pouco mais de tempo para formular uma resposta mais adequada para você, mas eu acho que a questão, talvez, de a empatia e o exemplo. Então, a empatia de você, enquanto gestor, conseguir tentar se colocar no lugar aí da tua equipe para perceber, né, o que são os fatores que fazem com que ele fique ali com dificuldade de enxergar, né? O que é? É um medo de que isso possa ser algo que vai roubar o emprego dele? É uma resistência mesmo daquela questão de que sempre funcionou bem e funcionou assim? Então, tentar entender onde que está a resistência da tua equipe, né? Por quais razões que eles não estão conseguindo enxergar tudo isso. E aí, a segunda é pelo exemplo, é você trazendo para, né, que a gente falou da simbiose com a tecnologia, é você dando exemplo, você mostrando, olha, vocês viram isso novo que saiu, né? Como que isso funciona? Vocês viram tal notícia? É você trazendo exemplos que estão acontecendo, coisas que estão acontecendo no teu mercado, mostrando para ele. Talvez conseguindo enxergar em pequenas atitudes do dia a dia da própria equipe, em que eles, por exemplo, algum comentário que você percebe que para outras situações fora do trabalho, eles já estão nesse mundo novo, então tentar trazer, viu, você nunca se imaginou assistindo um show dentro de um carro, né, como lá no Planeta Drive-In, lá do Grupo RIC, né, você nunca se imaginou, então como que a gente pode fazer diferente aqui na empresa também, o pessoal do show fez diferente, como é que pode fazer diferente? Então, eu acho que a questão do exemplo, você dando o exemplo, e você mostrando para ele também exemplos de coisas na vida dele que já estão transformadas, né? Para que ele perceber que no negócio dele também vai se transformar. E assim, uma vez identificando, né, que a questão da empatia, identificando a razão pela qual ele está resistindo, você também tenta mostrar o quanto que isso pode ser bom, né? Como que isso pode ajudar. Olha, isso não vai roubar o seu emprego, pelo contrário, isso vai te permitir ter mais tempo para pensar nas outras coisas, né? Acho que é isso, é tentar entender onde é que está a resistência e por meio de exemplos adequados, né, a mostrar para ele que aquilo vai ser bom, que a resistência inicial pode ser vencida, né, com esses exemplos de você mesmo utilizando enquanto sendo gestor e você mostrando isso funcionando em outras áreas
de negócio. Acho que é isso. É o que eu procuro fazer. Uhum. Ok. Muito bom. Mais alguma pergunta, professor? Eu acho que temos. Eu não consigo ver aqui onde é que é. Se tem chat, eu não sei. Sueli. Oi. Aline, não sei se está me vendo. Oi, Aline. Oi, tô vendo Aline você. Souza. Uhum. Eu adoro falar desses assuntos. Eu trabalho com marketing digital também. Então, Que bacana. minhas conversas em torno disso são longas. E uma das coisas que eu tenho percebido é que cada vez mais as habilidades humanas são necessárias, né? Tudo que você comentou mesmo de que tipo uma máquina não vai ter empatia, uma máquina ela não vai ter característica humana mesmo, né? Mas virar a chave na cabeça das pessoas é um pouco difícil, né? E até isso que você comentou de grupos diferentes e tal. Queria saber de você, assim, que dicas que você dá, principalmente para a parte de gestão, de como lidar com isso, com perfis tão híbridos, como fomentar nas pessoas isso de que, por exemplo, você tem que estar se atualizando, porque senão você vai ficar obsoleto. Por onde começar, né? Porque as pessoas têm aquela coisa, o técnico ou o humano, sabe? Enfim, para uma pessoa virar a chave, assim, para uma pessoa que ela é totalmente analógica, virar essa chave e começar a ser mais digital. Que dicas que você daria? Então, eu acho que a gente precisa, até pegando um pouco de carona no que eu falei na resposta anterior, né? Eu acho que a gente precisa, tem a questão de você dar um choque de realidade para a pessoa, tem, mas eu acho que nem é isso, não funciona, se é aquela coisa então ameaçadora, ou você faz isso, você vai, né? Mas acho que se a gente vai instituindo nas nossas rotinas essas ferramentas, né? Aos poucos a gente vai apresentando para a nossa equipe. Por isso que o gestor, o líder, ele tem um papel muito importante nesse sentido, porque você quer que a equipe adote novas rotinas, você tem que ser o primeiro, você tem que estar por dentro de tudo para poder apresentar, ou pelo menos estar atento se alguém da equipe já te apresenta alguma coisa para você poder aproveitar as ideias, né? Então, acho que se você começa a trazer duas coisas, mostrar o que está acontecendo no mercado, então, assim, é importante, sim, ficar atento, mostrar, de repente, criar aí um período, um dia da semana, um dia a cada 15 dias, para mostrar coisas muito, ou usar o famoso grupo do WhatsApp da empresa para coisas, assim, para compartilhar ideias que vocês veem que estão acontecendo nos concorrentes ou em outras empresas ou outros segmentos, mas ir mostrando para as pessoas que tudo isso está se transformando, né? Mas assim, você mesmo trazendo e instituindo ferramentas. Então, se existe uma ferramenta nova de compartilhamento de processos, e tem várias gratuitas, por exemplo, lá você vai usar o Trello, não sei se vocês usam o Trello para se organizar, né? Que são ferramentas gratuitas e são simples, e você consegue, instituir ali na rotina da equipe, e conseguir mostrar para a equipe quanto a equipe ganha com aquilo, em termos de ter menos refação, todo mundo conseguir se enxergar, de organizar, de liberar mais tempo para as pessoas utilizarem para coisas que elas gostam, né? Então, eu acho que a maneira é mostrar que as coisas estão acontecendo, trazendo exemplos, compartilhando informação, criando uma rotina na tua equipe em que você convide pessoas para virem falar, você compartilha vídeos, compartilha artigos, coisas interessantes, usando a empatia, sabendo o que faz sentido para eles, porque tem gente que não gosta de ficar lendo coisas gigantes, vai ter que impactar mostrando notícia, vídeo, enfim, né? E a outra coisa é você abrindo o caminho, você instituindo, colocando ferramentas, você mostrando para as pessoas como que dá para fazer de um jeito diferente e como é bom fazer de um jeito diferente, né? E chamando atenção, né, para a equipe sempre que você vê alguma coisa diferente, mostrando, olha só o que está acontecendo, vocês já repararam, né? E compartilhando. Acho que é isso. Eu acredito bastante na troca, realmente. Mas a questão de mudar a chave da cabeça das pessoas é difícil. Principalmente porque, por exemplo, eu sou nativa digital. Então, para mim é muito, muito prático, muito fácil, muito
sabe? E aí eu até dosei minha expectativa, mas a minha expectativa antes era muito grande, que eu queria me comparar, que, tipo, fulano de tal fosse igual, mas não é igual, tem vivências diferentes. Explicar para a pessoa, acho que com exemplos, e o exemplo arrasta, né? Então acaba comentando isso. E a empatia, né? Tentando entender por que que ele tem essa resistência. Qual que é o medo que está por trás dessa resistência, né? Acho que isso, o gestor tem que ser meio psicólogo nesse sentido, né? Muito percentualmente falando do tempo, é isso. Beleza, obrigada. Imagina. A gente tem visto algumas mudanças que estão assim nos atropelando, né, Gislaine? Hoje mesmo, ontem, acredito, o Google lançou aquela notícia de que está fazendo cursos de curtíssima duração de cunho técnico, né? Ou seja, indo assim, competindo diretamente com o sistema acadêmico atual. Ou seja, hoje a gente tem essa questão do nosso sistema ser conteudista, né? A gente vai em busca da resposta lá no texto, né? E quanto mais rápido a gente for, melhor a gente é, e a gente tira o 10, né? Mas isso não vale muito para a vida, porque a vida nos dá questões que são complexas, né? Que não tem resposta no texto, né? A gente tem que refletir, pensar, aplicar, errar e aprender, né? Então, o Google lançou essa sistema. Eu nem vi essa notícia do Google que você falou, vou até procurar para você ver como as coisas são rápidas, né? Vou mandar aqui no seu WhatsApp depois, porque é muito interessante. É muito interessante. São cursos de curtíssima duração a nível global, né? Então, vai revolucionar o mercado de como as pessoas aprendem, como elas... Ou seja, o certificado pelo certificado já acabou, né? Mas vai ficar pó mesmo. Agora... E o Google vem, e quando vem mesmo, né? Não tem essa de vir pela metade, né? Mas assim, né, por um lado também, a gente, é aquilo, você tem muito conhecimento superficial, mas isso dá oportunidade para as pessoas que gostam de entender as coisas a fundo, as razões, os porquês, de se diferenciarem, porque uma coisa é você saber de cor aquela coisinha básica do técnico que ele está mostrando, a outra é você conseguir ter desenvolvido a capacidade de raciocinar, o pensamento crítico, a capacidade de avaliar os problemas a fundo, né? Que muitas vezes nessas soluções prontas não vem, né? Hoje eu tenho um amigo que é presidente de uma grande empresa de software, é a terceira maior empresa do Brasil hoje. São mais de 2.000 colaboradores. A empresa tem 30 anos. E ele lançou uma startup cujo objetivo é apenas formar as pessoas. Ela não tem finalidade de lucro, não tem nenhuma nesse sentido. E a pessoa pode patrocinar, ela pode apadrinhar um aluno para fazer curso de programação. Então, e acontece o curso a nível Brasil, não é geograficamente concentrado. E as pessoas, ao longo de um ano, aprendem a programação e ela pode trabalhar a nível global. Então, o Diego Godoy, que é um headhunter aqui de Curitiba, até já nos falou aqui em sala de aula, também está engajado nesse projeto. E ele vai fazer a ponte com a... Qual é aquele país mesmo lá que ele nos falou, gente? É Lituânia? Qual foi o país? Não sei. Estônia. A Estônia paga por um programador hoje alguma coisa como 3.000 euros em qualquer lugar onde ele esteja, qualquer lugar do mundo, né? Então, esse meu amigo, que é o Vladimir Carvalho, que é presidente da Alterdata, montou essa startup, né? E o objetivo é ensinar... Eu vou comprar uma cota para ajudar um aluno que eu não conheço a se desenvolver para trabalhar prestando serviço para a Estônia. Quer dizer, então, mudou. A coisa vai dar um giro assim que é violentíssimo, Gislaine. O mundo é novo, novíssimo. Coisa boa, né? E coisa assim que antigamente que a gente via como tendência para 2, 3, 4 anos veio muito rápido, né? Então, a própria, no 21 lições do século 21 do Harari, ele falava que eu li isso em dezembro, e ele dizia assim, em no máximo 5 anos vai ser normal fazer telemedicina. Daí veio a pandemia e em 3 meses virou normal, né? Então, mesmo os profissionais mais estudiosos e mais bem informados não poderiam prever que as coisas iam mudar tão rápido, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. O que mais, gente? Perguntas? Gislaine, eu fico agradecidíssimo demais por você ceder o seu tempo,
viu? Os seus afazeres aí, né? Em casa, com papel de mãe, de esposa, né? E está aqui conosco, nos ajudando a pensar fora da caixa. Acho que essa é a grande semente do conhecimento, é essa, né? E a gente, enquanto nesse papel de mentor, educador, professor, ou o que seja, né? A gente tem essa oportunidade, né? De construir o futuro. Isso dá uma motivação adicional, né? Além do que a gente já tem para fazer, e você é super ocupada, né? Então, eu queria te agradecer pela gentileza, pela generosidade, viu? Foi uma satisfação conhecê-la aqui na telinha, tá? Obrigada. E quando passar essa fase, que a gente pudesse tomar um café. Faço questão de... Vai ser um prazer. Pode deixar. Tá eu bom? vou fazer uma foto aqui para eu colocar lá no meu perfil. Peraí, eu não sei como é que abre para eu ver todo mundo aqui. Então, vamos lá. As câmeras aí, por favor, abertas as câmeras. Eu não sei como é que faz para eu ver todo mundo. É que eu tô no... Eu não tô aqui. No... Eu vejo aqui, eu tiro a foto. No canto superior direito tem Gallery View ali, é só clicar e acho que aparece todo mundo. Sabe por quê? Porque eu não tô pelo... F2 o comando. Alt F2? É porque eu tô no... Eu não baixei o Zoom, aí eu tô com ele no... Maria Eduarda, Nayara... Com ele no navegador, Kate. Sabe? Olha lá, vou fotografar aqui. Então, olhando para a câmera, sorrindo. Vai ter manipulados. Aí. Pronto, só um instantinho. Peraí que eu te vou salvar aqui. Para um pouquinho, veja se deu certo. Peraí. Aguentei que eu sou analógico. Espera um pouquinho. Então, eu também sou um pouco. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, por favor. O que você tem feito? Como você tem se preparado para a Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, então, né? Que susto que levamos hoje, né? Que foi antecipar esse negócio. Então, no caso lá da empresa onde eu atuo, a gente está já há bastante tempo consultando especialistas e tentando entender como que isso vai funcionar. Inclusive, a gente tem uma reunião amanhã com o advogado sobre isso, que já estava marcado fazia 15 dias, né? Então, é um território novo para todo mundo, né? Porque a gente não sabe exatamente todas as particularidades e tal, mas, assim, como se preparar? Como tudo que a gente faz, né? Buscando quem entende e que pode compartilhar conhecimento com a gente, né? E de forma rápida. Então, a gente já vem trabalhando há algum tempo com o escritório de advocacia lá, que tudo que saía de informação nova, né? Cada iniciativa nova, que o nosso time de digital lá, que a gente tem uma área de digital, cada iniciativa nova, eles também consultando o pessoal desse escritório para avaliar as implicações que futuramente poderia ter, né? Para não construir as coisas com base em algo que depois vai ter que mudar tudo, né? Então, mas é isso, se informando. Mas é muito louco, né? Tudo que... a forma que aconteceu. Muito louco, né? Ó, já coloquei no seu WhatsApp, Gislaine, já coloquei na turma a notícia do Google, tá? Então, já tá aí a notícia que saiu agora hoje. Tá, não, eu tô acessando, como eu não tô pelo Zoom instalado, eu tô pelo navegador, ele tem algumas limitações de recurso, é por isso que eu não tô vendo a carinha de todo mundo, só quando vocês falam. Mas já dá para eu fazer uma foto aqui só para eu postar lá, para contar que eu tava aqui com vocês, vou pôr 1, 2, 3 e vai aparecer só você, professor. Que honra! Pronto. Eu vou mandar umas para você aí. Muito obrigada. Imagina, obrigado nós, tá? Um abraço. Palmas para a Gislaine, né, mais uma vez, assim, ó. Boa aula para vocês. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tudo de bom. Felicidades.